amantes do café, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com uma visita de peso aqui no viveiro, que é o Léo do Café Lei da Xícara. De peso, né, Léo? Léo, fala um pouquinho aí para nós sobre a renovação, né? Eu acho que quando a gente fala do nosso parque cafeiro, principalmente se a gente avaliar a situação do pequeno, do médio produtor, eles não têm plano de renovação de lavouras, né? E aí a gente observa que em muitos casos a gente vê lavouras que não estão viáveis economicamente, principalmente para esses anos, né, que a gente fala de baixa do preço do café. Justamente. Como que você enxerga isso e o que que a gente pode fazer para estabelecer melhor esse, eu poderia dizer, lavouras rentáveis, não é muita área, lavoura rentável, lavoura que se pague? Primeiramente, o produtor ter em mente que cada talhão é um talhão. Você ter essa separação dentro da propriedade é muito interessante. Grande parte dos produtores não entendem ou não enxergam essa falta de rentabilidade por não separar lavoura por lavoura, né? Semana passada eu conversando com um produtor aqui, ele falou para mim que num todo a lavoura dele fecha no azul, mas ele não sabe pontuar quais lavouras dão lucro ou dão prejuízo. Então o primeiro ponto é você achar o ponto de equilíbrio de cada talhão dentro da propriedade. Isso aí já é um indicativo muito grande para a gente partir para o processo de renovação. Então, a partir disso aí estabelecido, é entender o que cada lavoura realmente está te retornando. A gente sempre fala que a gente não produz café, a gente produz dinheiro. Então, o nosso negócio tem que dar lucro. De uma forma ou de outra, ele tem que dar lucro. E é aquele negócio, né? Não é sacas por hectare, é reais por hectare. Por hectare. Não é só o quanto você colhe, é o quanto te sobra, né? Isso é uma teoria que a gente carrega com a gente aí, a gente sempre tem tentado levar isso para frente. Então, o primeiro ponto é entender o que cada talhão realmente está te retornando em benefício ou malefício. Depois desse ponto de equilíbrio estabelecido, aí é partir para o processo de renovação. Hoje nós temos três formas, na verdade, né? O esqueletamento, a recepa ou a própria renovação da lavoura. E isso aí é um processo muito complexo. Hoje a gente vê muitas pessoas optando pela recepa, por exemplo, lavouras mais velhas, o pessoal recepa, e infelizmente a recepa ela tem alguns pontos que devem ser avaliados para que a gente não possa pecar nessa recepa, porque a recepa a gente tem um nível de mortalidade das plantas, conforme a recepa é feita, ou se não for feita uma avaliação prévia, muito alto. A gente tem recepas aí com 10, 15, 20, até 30% de plantas que não nascem. E aí, se você imaginar, né, 30%, infelizmente não brotou, é 30% a menos dentro da produtividade daquele talhão. Dependendo do ano, é o lucro dele, né? Justamente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Além disso, se o produtor optar pela recepa, ele tem que ter em mente que a recepa também fica um custo muito oneroso. Hoje, só de desbrota de recepa, ele vai gastar, em média, 5 a 6 mão de obra aí por hectare ano, né? Se achar mão de obra, que é outro problema sério. Se achar mão de obra. Então, isso é um ponto muito expressivo a ser levado em consideração. E o que a gente coloca na balança também, se o produtor tiver a irrigação, né, se ele for manter a irrigação dele, que talvez seria o maior custo de implementação da lavoura hoje, talvez a recepa não seja compensativa. Se ele já tem E a irrigação que aumenta, né, a produtividade da fazenda não justifica. Você tem que colocar um cultivar, né, uma variedade ali com potencial altíssimo para se pagar o sistema, né? A não ser que essa variedade que ele vai recepar realmente seja uma variedade que, ao longo da sua vida produtiva, entregou bons frutos para ele, né? Aí você pode optar por isso. Perfeito. Mas tem uma coisa muito importante que eu acho interessante. Quando você faz a renovação, né, não via recepa, que você opta por plantar de novo, a movimentação no solo que você pode fazer, né, a incorporação de alguns fertilizantes. Queria que você comentasse um pouquinho disso para nós. Hoje na recepa também a gente tem essa oportunidade. A gente voltou de novo a preconizar a subsolagem, que é um manejo muito interessante quando o pessoal opta pela recepa. Esse ano agora nós temos vários e vários exemplos onde a gente fizemos a recepa mais a subsolagem. E nesse caso a gente revolve o solo, desestrutura a terra, né, descompacta esse solo, e aí a planta tem uma condição bem mais sadia de emitir sistema radicular, e você tem a mitigação desse problema da não brotação da recepa. Então isso já ajuda. Agora o ponto positivo da renovação, realmente você tem a possibilidade de mexer todo o seu solo, né, e partir para uma variedade que talvez seja bem mais interessante financeiramente. Então tudo tem que ser colocado na balança. E tem uma coisa que o pessoal fala, né? Nem toda fazenda pode fazer recepa, nem toda situação a gente recomenda recepa, né? Tem que observar questão de falha na lavoura, principalmente praga, nematóide, solo, né? Então a gente observa que muitas pessoas não levam esse critério, né? Às vezes falha, super adensamento, né? Já não está compatível às necessidades ali daquela fazenda. Justamente. E aí vai optar por fazer renovação via recepa,
já tem a quantidade que provavelmente pode ser que não brote com esses problemas que nós estamos trazendo dos ciclos anteriores. Justamente. É uma lavoura nova, mas com os problemas antigos, né, Léo? Perfeito. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, principalmente a questão do nematóide. Áreas que têm a incidência maior de nematóide, em áreas de recepa, dificilmente você vai ter uma qualidade de recepa satisfatória. No caso do esqueletamento, é um manejo muito simples. Hoje, grande parte das lavouras do sul de Minas e Mogiana estão partindo para o modelo safra zero, que eu acho que é um modelo interessante para nós aqui também. Quando você coloca o ponto de equilíbrio econômico da lavoura, a gente sai de uma lavoura de alta produção e que produz 70, 80 sacos, e no outro ano você vir com a lavoura para produzir 15, 20 sacos, talvez não seja... Não se pague, né? Talvez não seja o melhor dos mundos. Então, o processo de safra zero realmente tem cada vez mais crescido aqui para a gente também. A gente tem preconizado muito isso em lavouras, principalmente em lavouras mais velhas, né, que já abaixa demais, cai demais o potencial produtivo. Então, isso é muito interessante da gente levar em consideração também. Mas o manejo de esqueletamento é muito recorrente para nós aqui. Agora, realmente, o manejo de plantio de novas lavouras, um ponto que a gente tem que se atentar, e a gente conversava aqui também, é a variedade a ser escolhida. A gente vê hoje muito modismo na cafeicultura, muito marketing, efeito manada. Muito marketing, efeito manada, e a gente vê muitos produtores se frustrando aí com as variedades pelas quais estão optando. Então isso é muito crítico. O que deu certo para mim não vai dar certo para o Léo. Justamente. Né? Então isso aí tem que ser levado muito em consideração para o produtor também. Às vezes vai tirar uma lavoura, porque se ele tivesse recepado ia dar muito mais lucro para ele do que ele plantar uma variedade que não se adapte ou não equalize no seu solo. A média produtiva nossa hoje, infelizmente, é complicado, né? Porque grande parte dos cafeicultores que você conversam, hoje nem tanto mais, mas no passado era bem isso. Todo mundo colhia acima de 50 sacos por hectare. E quando você pega a média do campo, a média da Conab, nós estamos próximo aí de alcançar os 35 sacos de média. Logicamente, existe uma lavoura ou outra que a gente consegue realmente um teto produtivo bem maior. Um talhão ou outro, né? Mas são raras as situações que isso acontece. E outro detalhe que a gente vê o produtor pecando bastante é que, no caso do café, a produção não é proporcional ao grau de investimento, que é outro detalhe muito interessante, né? Também de ser levado em consideração. A gente vê muitos produtores gastando muito e não tendo o retorno necessário em cima da lavoura. E muitas pessoas pecando pelos excessos, que é o que a gente fala. Grande parte hoje das lavouras que a gente entra para assistir ou dar consultoria, infelizmente o produtor está pecando pelos excessos e pelos achismos. Então isso é muito crítico na nossa cafeicultura, né? A falta de profissionalismo, isso tem limitado demais o nosso crescimento. E a falta de conhecimento também, logicamente. Perfeito. E acho interessante você falar, tem algumas pesquisas mostrando que em algumas situações, a partir da 15ª safra, a possibilidade de a gente ter lavouras que já não são viáveis economicamente é muito grande. É claro que varia muito a fazenda, da propriedade, né, do próprio manejo, mas o quanto é interessante o pessoal estabelecer um plano de renovação. Peraí, vou sentar e vou programar o que eu vou gastar, o que ela vai me retornar para os próximos 15 anos. Então já tem gente trabalhando a fazenda como uma indústria. Então, se é uma indústria, então eu vou trabalhar um processo de renovação para que todo talhão ele esteja no azul, ou que a gente tenha a tendência por caminhar nesse sentido. Então, acho que é interessante também a gente repensar, né? Se não é interessante a gente ter a longo prazo um plano de renovação. Na verdade, esse plano ele deveria existir em todos os setores da nossa agronomia, né? E a gente vê os produtores pecando muito nisso também, não só plano de renovação, mas como um plano agronômico e um plano econômico para isso também. Eu conheço um produtor na região de Monte Carmelo que necessariamente, com 15 anos, ele erradica a lavoura. Ele tem na cabeça dele, quando ele planta a lavoura, quantos sacos aquela lavoura tem que dar para ele ao longo dos 15 anos. Aquela lavoura satisfez o requisito dele, com 15 anos ele erradica ela e planta outra. E como a gente tem rodado bastante, tive recentemente agora em Rondônia também, me chamou muita atenção a falta de amor que eu achei muito pertinente pela situação econômica, as lavouras. Hoje a cultura nossa, o produtor planta uma lavoura, pega um mundo novo, planteia numa baixada. É o café do ano que vem, né? Todo ano o produtor chega, não, o ano que vem dá, o ano que vem dá, o ano que vem dá, e acaba que você vai arrolando esse ano que vem dá, ela vai te onerando, que é uma lavoura que não produz, você está gastando muito com ela, você está tendo prejuízo com aquela lavoura, muitas das vezes você não tem essa análise aplicada naquele talhão. E em Rondônia, por exemplo, o produtor lá plantou o clone.
com 3 anos ela produziu o que ele almejava, a lavoura fica. Com 3 anos ela não produziu, ela erradica, planta outra. Oh, mas que olha, pensamento diferente, é um pensamento realmente de um empresário. Aqui a gente fica tentando para ver se extrai, se ela melhora, né? Em muitas situações você consegue reverter, mas na grande maioria delas, infelizmente, não tem reversão. Não tem reversão. Né? Então esse ponto também é muito bacana a gente se atentar. E igual você falou, eu acho que as propriedades nossas, o produtor tem que se conscientizar que é uma empresa. Né? É um negócio de muito amor, logicamente a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Mas o que faz todos nós estarem no negócio que nós estamos hoje é a rentabilidade. Se eu não tenho rentabilidade nesse negócio, né, ninguém fecha a conta e infelizmente ninguém vai se sustentar do negócio que está envolvido. Então isso é muito, muito crítico, né? Importante. Muito obrigado, viu, Léo? Obrigado, eu, tamo junto.